Boa noite a todos, é um prazer estar aqui na escola hoje, na Escola Superior de Direito Municipal. É um prazer hoje recebermos aqui o professor Rafael Brecht sobre o tema sobre a nova lei de liberdade econômica. Hoje vamos então discutir se essa lei era realmente necessária, quais são os seus pontos importantes, quais os seus impactos também com relação ao direito administrativo, direito empresarial, direito privado e também no direito regulatório. Então, o professor já chegou aqui, vou aceitar aqui. Boa noite a todos, é uma satisfação estar com vocês aqui, a convite da Daniela, do Alexandre, da Cristiane. É um prazer realmente poder conversar com vocês sobre a Lei da Liberdade Econômica, né? Desculpem aí o probleminha de conexão, mas Não, isso acaba acontecendo, é normal com esses lives. imagina, e foi rapidamente resolvido. Ótimo. Então, professora, eu já introduzi, né, o nosso tema hoje sobre a Lei de Liberdade Econômica. Hoje a oportunidade de eu te ouvir um pouquinho sobre esse tema e a proposta é no final a gente abrir para as perguntas, eventualmente, se tiver alguma. Se não, a gente passa para o debate, eu posso fazer algumas colocações e a gente pode debater no final da sua exposição. Então, fica à vontade para introduzir o tema da melhor forma como o senhor achar e eu te passo então a palavra. Obrigada. Muito obrigado, Daniela. É uma satisfação, como eu disse, poder estar com vocês aqui. Para os que eu não conheço ainda, é um prazer conhecê-los, né? Eu atuo como professor, né? Sou professor da URGS, na graduação e programa de pós-graduação e também atuo na advocacia privada, né? Na URGS eu estou vinculado ao Departamento de Direito Privado e Processo Civil, e principalmente em temas que estão relacionados ao direito privado, filosofia do direito privado também. Mas faz bastante tempo que um dos outros temas em que eu me envolvo, tanto na advocacia quanto na docência, é o direito econômico, né? Então, Sim. por isso, o tema, né, que foi proposto pela Daniela é um tema que eu venho falando bastante sobre isso, tenho estudado, pesquisado e atuado em relação a essas questões. O título, né, que nós estabelecemos para essa live, ele na verdade é uma provocação, vocês devem ter notado, né? Nós precisamos exatamente se era necessário uma lei de liberdade econômica, tá? Se nós analisarmos a nossa Constituição Federal, a minha resposta seria não, tá? Não seria necessário uma lei de liberdade econômica, porque nós temos tanto no artigo 1º, no seu inciso 4º, quanto no artigo 170, a livre iniciativa como um dos princípios centrais da nossa ordem jurídica e da própria ordem econômica. Em função disso, estabelecer uma lei de liberdade econômica poderia parecer algo demasiado, né? Já que o Brasil adota um sistema capitalista, né, garante a livre iniciativa, garante a propriedade Sim. privada e garante a economia de mercado. E, né, mesmo na República, um dos pilares da República é justamente a livre iniciativa. A livre Né? iniciativa, ali no artigo 1º já, né? No artigo 1º, né, no seu inciso 4º, se eu não me engano, né, nós temos essa previsão específica da livre iniciativa como, né, algo essencial, fundamental no nosso direito. Mas se nós analisarmos na prática a situação, o contexto atual, né, a gente vai ver que a livre iniciativa anda muito mal no Brasil. Né? Em Sim. análises internacionais, se nós formos notar, a nossa colocação nos rankings internacionais de liberdade econômica, ela é risível. Tá? No ranking mais recente, no ranking de liberdade econômica, o Brasil figura na posição 153 de 180 países. É vergonhoso, é vergonhosa a nossa posição. Ou seja, as condições Sim. de atuação dos agentes econômicos no Brasil, ela é extremamente restrita, né? Não Sim. porque a nossa lei não estabeleça a livre iniciativa como um princípio central, como a gente já falou,
mas Na porque na Constituição. prática, né, através das nossas experiências, nós Sim. estabelecemos uma série de restrições às iniciativas privadas. Tá? E Tá. isso, de certa forma, contraria a própria Constituição, né? Porque lá na ordem econômica, no artigo 170, nós temos dois fundamentos, tá, para a nossa ordem econômica. Um deles é a livre iniciativa, como foi mencionado, e outro é a valorização do trabalho humano. Tá? Sim. Então, nesse sistema, uma intervenção estatal para a exploração de atividade econômica, ela é excepcional, né? A gente sabe que a iniciativa pública ela é excepcional nos termos do artigo 173, né? Apenas nas Sim. condições de segurança nacional, relevante interesse Subsidiariamente. coletivo. Subsidiariamente, o princípio da subsidiariedade poderia haver, né, essa atuação, a intervenção direta na economia. E no Sim. 174, nós temos a previsão da intervenção indireta, que é a regulação, né? E a partir daí, na prática, se começa a ter alguns problemas, né? Em primeiro lugar, porque nós temos, no nosso país, nós temos dezenas, não centenas, de empresas públicas, sociedades de economia mista, que atuam em diversas áreas que não são da essência da atividade pública, inclusive. Mas mais do que isso, hoje a atividade regulatória ela tem uma crescente, né? É uma das características da nossa sociedade atual, a regulação do Estado das atividades econômicas. E uma regulação Sim. pelos três entes, né? Nós temos uma regulação em nível federal, uma regulação em nível estadual, uma regulação em nível municipal. E toda essa regulação, Exatamente. ela acaba se somando e ela acaba, de alguma forma, limitando a atividade econômica. Tá? Então, Sim. em função dessa posição do Brasil, né, em relação à liberdade econômica, nossa resposta é diferente. Né? Diferente daquela resposta que eu mencionei a partir da Sim, Constituição, olhando uma só o análise contexto da normativa, Constituição. nós não precisaríamos, na prática nós precisamos. Né? Nós Sim. precisamos porque hoje a atividade econômica ela é muito restrita em função de de um Estado que regula demasiadamente em diversos níveis, de diversas formas, né? E um Estado que ainda se preocupa em explorar a atividade econômica, né? Ou seja, Sim. realizar intervenção direta, que não é da sua essência. O Estado tem que prestar serviço público, aí não é nem só uma possibilidade, é um dever dele, mas a gente sabe aquela Sim. classificação, a diferença, né, entre prestação de serviço público e exploração de atividade econômica. Então, no que se pensa em termos de serviço público, nós temos uma outra natureza de atuação. E isso o Estado Sim. realmente vai ter que atuar. Mas, né, por outro lado, essa intervenção direta com a exploração de atividade econômica e a intervenção indireta, o Estado acaba, né, passando do ponto, Sim. vamos dizer assim, na minha opinião. Né? Tudo aquilo que eu estou falando aqui é a minha Sim. opinião a respeito dessa lei. Tá? Então, a Eu falei. resposta, né, se nós partirmos desse pressuposto fático, a resposta, né, a minha Não. resposta seria sim, era necessária uma lei de liberdade econômica. Tá? Bom, tivemos então a lei e essa lei ela é bem-vinda nesse sentido, nós precisamos melhorar. Sim. Faço um registro aqui, né? Na análise do Brasil, internamente dos estados brasileiros, o Rio Grande do Sul, de forma mais específica, ele está na quinta faixa, na última faixa de liberdade econômica. Tá? Então, o Brasil está na posição 153 de 180. Tá? E no Brasil, o Rio Grande do Sul está na quinta faixa, na última faixa de liberdade econômica, nas análises que são realizadas. Por Sim. quê? Porque existe um tamanho excessivo de Estado que atua de forma demasiada a restringir as atividades empreendedoras e a livre Sim. iniciativa. Bom, em decorrência dessa situação, a lei é bem-vinda, a lei de liberdade econômica. Mas, né, mesmo considerando, né, na minha análise, esse caráter positivo da lei, me parece que ela tem alguns problemas. Né? E eu vou apontar, né, a gente não tem tanto tempo, né, tem Claro. conversa, isso aí, tudo que se pode falar dessa lei, nós podemos ter um curso só sobre isso, a Daniela, né, Com sabe bem. certeza. Mas eu vou fazer alguns apontamentos, né, do que eu acredito que seja mais interessante, O mais tanto essencial.
do que é positivo quanto do que é negativo, tá? E eu vou começar com algo positivo, né? Que é justamente agora, né, regulamentado, inclusive, o análise de impacto regulatório, Impacto né? regulatório, Isso, exatamente. esse é algo, é um elemento, né, um mecanismo extremamente positivo que é Sim, trazido por essa lei, que estabelece justamente que toda iniciativa por parte do Estado deva ser precedida dessa análise de impacto desse regulatório, impacto. que nada mais é do que uma análise econômica, né, das consequências, principalmente econômicas, mas também sociais, das Sim, medidas de uma nova das regulação. políticas públicas que estão sendo implementadas. Então, me parece que essa exigência é um dado realmente Interessante. positivo por parte da, da nova lei. Existe uma outra questão que é bastante debatida, né, que é a autorização, né, que se estabelece as atividades, que a lei, que essa lei, né, estabelece a autorização, assim, um pressuposto de que as atividades vão estar autorizadas se não houver uma negativa nesse sentido por Sim, parte do poder público, né? Eu acho que esse é um outro elemento que também seria positivo, mas, né, nós temos algumas deficiências técnicas de redação nessa lei, né? Eu acho sim, que ela foi feita de uma forma muito abrupta, né? Talvez na ânsia de dar uma resposta até por esse sim. governo, em termos de liberdade econômica, vamos colocar assim, a técnica legislativa me Ficou. parece que não foi a melhor. Tá? E aí Sim, eu vou fazer uma análise agora de alguns pontos, principalmente no âmbito do direito privado, que eu acho que poderiam ter sido melhor trabalhados, né? Alguns explorados. positivos, mas que a redação. Não, e só, professor, só para os ouvintes que estão aí nos acompanhando, na verdade, a lei de liberdade econômica ela acaba trazendo assuntos de vários ramos do direito, né? Tanto direito econômico, direito privado, direito administrativo, direito urbanístico, né? Então, acabou que ela trouxe tudo junto e misturado, e talvez até esse seja um problema da falta de técnica, talvez, não sei, mas só para agregar. Verdade, Daniel, verdade. Essa lei, ela acaba disciplinando várias áreas do direito, né? Desde o direito do trabalho, passando pelo direito civil, direito empresarial, de certa forma ela tangencia o direito do consumidor, direito econômico, como nós mencionamos, direito Sim. administrativo. Então é uma lei que Transversal. interfere, né, nas normas de várias áreas do direito, com pontos positivos, como eu mencionei, mas com algumas questões que poderiam ser melhor trabalhadas, né? Sim, Então, essa referência também é importante, né? Em relação a algumas questões contratuais, societárias, principalmente, que eu acho que a gente pode sim, destacar, eu acho que um dado interessante foi a disciplina da desconsideração da personalidade jurídica, né? Alterou o sim. artigo 50 do Código Do Código Civil. Civil. Né? Por que isso? Porque no Brasil, né, nós tínhamos, e de certa forma ainda temos, uma certa propensão De a não confusão. valorizar, né, a autonomia patrimonial das sociedades. Né? Ou Exatamente. seja, a desconsideração, redirecionamento, praticamente viraram regra no Uhum. Brasil, né, quando nós sabemos que a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas e principalmente das sociedades, ela é fundamental para o desenvolvimento econômico e para o empreendedorismo. Né? As pessoas com a Uhum. limitação de responsabilidade e autonomia patrimonial podem calcular os riscos das suas atividades e, com isso, ter incentivos a realizar Sim, atividades a produtivas, empreender. empreender e tudo mais. Né? Então, a situação brasileira prévia, ela era no sentido de tornar a desconsideração da personalidade jurídica, que é uma exceção, Sim, uma regra. Ou redirecionamento, se a gente falar do direito tributário, como regra. sim, E essa lei, lá no artigo 50, a disciplina, ela veio para, de certa forma, limitar isso. Né? Em primeiro lugar, sim.
estabelecendo ali que tanto o sócio quanto o administrador que tiver o seu patrimônio sujeito, eles Uhum. deverão ter um proveito em relação, mesmo que indireto, mas deverão ter um proveito, Uhum. ter tido um proveito, né, da situação de abuso, né, de Uhum. personalidade. Aí não basta ocorrer algum tipo de inadimplemento, né, deve ocorrer o Sim. abuso, esse abuso da personalidade, e esse abuso deve reverter um benefício para o sócio Graças a administrador, Deus. né? Benefício direto Sim. ou indireto. Isso foi trazido pela lei, é algo interessante. Um ponto que talvez se possa discutir, né, tanto no artigo 50, no seu parágrafo primeiro, quanto no parágrafo segundo, é que é mencionado, né, nessa disciplina que há uma necessidade de intenção, de certa forma, por parte do sócio administrador, né? E aí traria um elemento da análise subjetiva para essa análise da Subjetiva. desconsideração. Isso muito se discute, né? Essa comprovação de uma intenção. Né? Teria que ter o propósito de fraudar ou violar a lei, então isso é bastante discutido. Ainda no inciso Uhum. terceiro do parágrafo segundo, né? Aqui algumas anotações que eu fiz que eu gostaria de destacar com vocês. Nós temos Sim. ainda referência a outros atos que violem a autonomia patrimonial, e aí tem uma redação bastante ampla, né? O que se pode Claro. entender com outros atos. Então, no momento que você quer restringir, se estabelece um dispositivo que fala em outros atos que violem a Que autonomia pode patrimonial. vir uma interpretação mais ampliativa e Mais aproveitar ampla, um. né? Então, isso é uma questão que deve ser mencionada, né? Do propósito que foi falado, né? O propósito Sim. de violar a lei do ilícito ou o propósito de fraudar é uma questão também a ser referida. Discutível. Um outro ponto que eu acho interessante tratado na lei é o da interpretação contratual, né? No seu artigo 113 do Código Civil, tá? Foi alterado o artigo 113 do Código Civil para introduzir justamente alguns elementos, né, na interpretação do negócio jurídico, tá? Sim. Nesse Os ponto, critérios para. tem algo positivo na minha interpretação, na minha visão, tá? Que é a inserção da racionalidade econômica, tá? Eu acho Sim. que no parágrafo primeiro, no inciso quinto, nós temos essa referência à racionalidade econômica, mas alguns dos incisos eles repetem o que já existia. Por exemplo, uma nova referência à boa-fé, que já está no caput, os usos e costumes, né? Os usos já Sim. estavam previstos expressamente. Fala do comportamento das partes, isso é algo positivo, né? Que o comportamento das partes acaba também determinando um critério de interpretação dos negócios jurídicos. E um elemento relevante, me parece que seria a inserção da primazia das regras de interpretação estabelecidas pelas partes, que Tá. vem Sim. na sequência, né? No, Uhum. no parágrafo segundo, né? Parágrafo segundo, exatamente, nós temos essa nova regra, né, de interpretação, que estabelece que os Claro. negócios jurídicos devam ser interpretados, primeiramente, com as regras estabelecidas pelas partes Pelas contratantes. próprias Isso, partes. isso na análise econômica já é debatido há bastante tempo. Os analistas econômicos entendem que é mais eficiente esse tipo de norma de interpretação dos negócios jurídicos, e o código, então, vem agora trazendo essa primazia, Modificando essa. justificando essa primazia das normas estabelecidas pelas partes contratantes, né? Tudo bem. Uma outra questão interessante que eu acho que é importante mencionar é a da sociedade unipessoal, né? A sociedade Sim. unipessoal Limitada, né? Da a limitada. sociedade unipessoal limitada foi expressamente, né, introduzida no Código, no artigo 1052, no seu parágrafo primeiro, tá?
no 1052, seu parágrafo primeiro, e com isso nós temos essa figura que é interessante para a realização de atividades econômicas, né, a sociedade unipessoal, que daí não tem um contrato social, a lei tratou bem desse ponto, né, vai ter um instrumento constitutivo, porque não é um contrato, então há essa previsão também interessante, né, aí no âmbito do direito da empresa ainda. Outro aspecto bem controverso, a alteração do artigo 421 do Código Civil, que fala da autonomia privada, né, da função social e da autonomia privada, mudou a redação e aí tem uma grande discussão entre os doutrinadores se essa alteração foi positiva ou não, né, porque o texto anterior falava em justamente uma autonomia privada que seria exercida nos limites e em razão da função social da propriedade, né, e foi suprimida a Sim. expressão em razão. Né. Alguns que defendem a lei dizem que foi muito positivo, porque a autonomia privada não é exercida em razão da função social, são princípios antagônicos. E outros entendem que sim, que é positivo, porque justamente se demonstra que. Alguns entendem que é positivo, né, porque há esse antagonismo. Outros entendem que não, que foi negativo, porque entendem ainda que a autonomia privada ela se dá em razão da função social, porque a função social do contrato é justamente ser um instrumento de liberdade econômica aos participantes da relação. Então, isso é uma discussão bastante doutrinária Uhum. e que enseja essa discussão sobre a necessidade dessa alteração. Tá? Não vejo algo como pragmático nesse sentido, do que foi trazido. Sim. Uma outra questão interessante a partir do 421 e do 421A é essa retomada de uma dicotomia no direito privado entre direito civil e direito da empresa, né? Direito comercial, tá? Que é um Sim. debate desde o século XIX no Brasil. Tá? Por Unificação, que há né? uma retomada? Porque ali se refere expressamente, né, aos negócios que têm uma natureza civil, empresarial ou mesmo de consumo, ou negócios paritários, simétricos e negócios assimétricos e não paritários. Tá? Então, se fala desse reforço a uma dicotomia no direito privado, alguns entendem isso como positivo, outros que defendem mais a unificação do direito privado acham que essa referência não seria tão relevante. Alguns princípios foram estabelecidos no parágrafo 1º, né, intervenção mínima do Estado, justamente nessa linha de liberdade econômica, a excepcionalidade da revisão dos negócios jurídicos, né, e para reforçar esse caráter excepcional, principalmente nos contratos simétricos, da intervenção no contrato. Né. Isso é algo interessante. Né. Além disso, o dispositivo ele fala da alocação nos incisos, né, fala da alocação dos riscos pelos contratantes, que deve ser respeitada, e aí uma racionalidade econômica novamente trazida para o contrato. Sim. Há uma referência também à questão justamente das regras de interpretação das partes, novamente, né, o que é um reforço nesse sentido, reforçando a autonomia privada, portanto, nós teríamos aí algumas alterações que são discutíveis, tá? Aqui falando principalmente de uma delas, por exemplo, a presunção da simetria e paridade nos contratos. Me parece que isso já existia, né? Talvez seja uma forma de reforçar uma certa visão dos contratos, mas se compreende que a simetria e a paridade ela é excepcional e deva ser provada. Ou, né, quando a lei assim estabelece, como no caso das relações de consumo. A lei já determina que a relação de consumo é assimétrica. Mas o Código Sim. agora, pela Lei de Liberdade Econômica, diz isso expressamente. Tá? Eu falei das regras de interpretação, que são reforçadas no 421A, né, regras de interpretação das partes, alocação dos riscos, né, que deve se respeitar a alocação dos riscos feita pelos contratantes, né, na interpretação desses contratos. E, né, também no 421, ainda nos seus incisos, se fala que a revisão será
excepcional e limitada. Né? Há uma preocupação da intervenção estatal no âmbito Da manutenção dos contratos. da manutenção dos contratos. O que me parece, como eu já tinha uma visão nesse sentido, né, a maioria desses dispositivos me parece que seriam excessivos, mas muitos dizem que isso seria necessário para reforçar essa visão. Tá? Sim. Então, talvez Positivar uma visão que já positivar era uma muito visão falada, de alguns, que agora está exatamente. na lei, né? Não tem como. Não tem como dizer que não. Tá? Um outro tema que surgiu a partir disso, né, que tem a ver com a situação atual de pandemia em relação aos contratos, é a existência ou não de um dever de renegociar. Né? Muito se tem debatido sobre esse dever de renegociar as contratações, né? Principalmente no âmbito privado, mas também no âmbito do direito público, né? Diante de uma Sim, situação pandêmica, né? De calamidade extraordinário. extraordinária, né? Um caso de força maior, efetivamente. Só. Existe um dever das partes contratantes, né, de renegociar e reequilibrar esse contrato. Se nós formos fazer uma interpretação literal do código, nós não vamos encontrar esse dever, né, de renegociação. Existe a possibilidade de reequilibrar o contrato, mas fica a critério principalmente do credor. No caso, lá no 478, no mesmo 479, né? E no próprio no 317 não existe a previsão desse dever de renegociação. Tá? Então tem se debatido muito diante da Sim, situação atual. A minha interpretação é de que nós temos esse dever, né, de renegociação do sim, nosso direito, ele decorre principalmente da boa-fé. Né? A boa-fé, como uma ordem de colaboração, ela estabelece também esse dever, né, como um dever anexo, né, um dever de buscar um reequilíbrio nos negócios quando houver a quebra da base uhum, objetiva do negócio jurídico, por exemplo, que é uma das teorias que sustentam, né, a possibilidade de revisão contratual. Existe uma discussão forte do CIO 317 e 478, tem como base a teoria da uhum. inflação, a teoria da quebra da base do negócio jurídico, como a gente sabe. Eu não sei como é que eu estou no tempo aqui, Daniela. Tu me Não, dá um pode falar limite mais um aí. pouquinho. Pode Eu tô, ficar à vontade. Estamos para que te esses ouvir temas aqui são hoje. temas que eu gosto, então eu acabo falando e às vezes me perco Não, mas aqui. estamos aproveitando que está bem didático, tá bem claro assim a exposição. Pode continuar. Só que tivemos algumas perguntas, uma depois do Marcelo eu vou deixar mais para o final, que é sobre os alvarás aqui no âmbito municipal. Mas tem uma que está bem perto do que tu estava falando aqui, do 422. Não sei se Tá. tu já ia chegar no 422. A Biscoitaria Biscoitos perguntou sobre o 422, sobre a função social e liberdade contratual, que eu acho que é bem o tema aqui que tu estava abordando. Gostaria de saber a posição dos senhores a respeito da função social e liberdade contratual. Tá, é o 421, né? 422 já é o da boa-fé. Eu acho que Ah, tá. Isso. Ah, então tá. É o que a talvez gente tenha está tido uma falando, né? O digitação às vezes, 421. mas assim, Isso. a minha opinião, tá? A minha Uhum. opinião é que a autonomia privada é essencial nas relações contratuais, tá? A autonomia privada, ela é a base das relações contratuais, porque o contrato ele se forma pela vontade livre, tá? E na minha visão, a função social do contrato é servir de instrumento para acesso aos bens Para essa construção. econômicos, tá? Então, em função disso, eu não vejo um antagonismo entre esses princípios, Antagonismo. né? Uma interpretação que as duas confluem, na verdade, no mesmo estado de coisas buscado. Eles se complementam. Na minha visão, há uma complementariedade nessa questão. Eu tenho que preservar a autonomia privada, justamente porque são as pessoas, né, os agentes privados, como a gente diria em economia, que melhor podem determinar quais são os bens que cada um precisa. Né? Então, cada parte Sim. contratante, ela que sabe qual bem que ela precisa e ela que sabe valorar. Né? A teoria econômica demonstrou isso. O valor do bem depende das necessidades e desejos De de cada cada um. pessoa. Então, o equilíbrio entre esses bens, essa troca, ela é dada pelas pessoas através da vontade livre. Então, a autonomia privada é da essência do contrato.
ao mesmo tempo que a função social de um contrato é justamente permitir essa troca de bens econômicos de forma livre. Então, são complementares na minha visão. Claro que em algumas Sim, situações excepcionais, a garantia de acesso a bens econômicos, que é a característica da função social, ela pode gerar algum tipo de necessidade de limitação da autonomia privada. Principalmente quando esses bens forem bens essenciais, ou essenciais. bens Uhum. existenciais, como alguns chamam. Tá? Às vezes são condições Aí excepcionais também, né? Não, não é a condições regra. excepcionais, né? Então, se a gente está falando lá de um plano de saúde, isso, né, tem relevância. Se nós estamos falando de acesso à energia elétrica, de acesso à, à água, né, fornecimento de água, me parece que essa de uma certa limitação da função social à autonomia privada possa se estabelecer. Tá? Sim, Então, na minha análise, há uma complementariedade entre elas. Né? Eu não teria essa visão antagônica. E para com mim, certeza. né, essa visão essa interpretação que eu faço, ela não se alterou com a alteração do 421. Tá? Ou seja, Sim, tirar o em razão de, para mim, não mudou nada. Tá? Mas essa é a minha visão. Para alguns acho que é muito importante e outros acham que foi horrível. Tá? Inclusive meus colegas de departamento, né, professores, né, mais antigos do que eu, né, com maior bagagem, inclusive, têm justamente oposições totalmente antagônicas sobre essa questão. sim. Eu vejo que não alterou muita coisa nesse sentido, respondendo à pergunta. E aí eu já faço um outro esclarecimento, né, a todos. A minha área, tá, e por isso eu, eu até tô me protegendo aqui, né? A minha área é direito privado, direito civil, direito da Sim. empresa, direito do consumidor até, e direito econômico, tá? A parte do direito administrativo, a parte do direito do trabalho também, que a lei trata, não é Sei. a Deixar para outra minha, oportunidade. a minha especialidade, né? Eu até posso, Claro. né, diante de alguma questão, dar alguma opinião, mas não será uma opinião fundamentada. Eu sei que tem colegas que sabem sobre essas questões muito mais do que eu, tá? Sim. Mas aí, retomando aquele ponto que eu havia mencionado do dever de renegociar, tá? Eu acho que a boa-fé, então, né, na medida em que Pode ela se regular isso. constitui, como o professor Clóvis do Couto e Silva, né, o criador do nosso programa de pós-graduação da URGS, nos ensinou, ela constitui uma ordem de colaboração. E essa ordem de De cooperar. colaboração, ela cria, a gente sabe que uma das funções da boa-fé é Esse a criação dever. de deveres. Né? E aí me Sim. parece que esse dever de renegociar pode ser justamente o dever de renegociar em condições extremas de uma pandemia e Sim. calamidade. Né? Pode Sim, ser aí o para isso. fundamento pode ser a própria boa-fé, que já está no código, já é algo bastante tempo consolidado. Que Isso seria está a no fonte jurídica 113, para essa cooperação. isso está no 113, está no 187, no 422. A boa-fé é um dos grandes princípios de todo o ordenamento privado, né? Não é só na parte dos contratos, está lá na parte geral, né? Os dois Sim, dispositivos estão na parte geral. Então, na minha visão, existe um dever de renegociar nessas condições, tá? É claro que as partes podem ter o dever de renegociar, mas não alcançar uma não renegociação. alcançar o E objetivo. aí a gente sabe que diante da lide, né, nos resta Sim. recorrer ao poder judiciário ou, né, hoje Ou nós outros sabemos mecanismos ou hoje. mecanismos de solução de controvérsias, como arbitragem, né, como a mediação, inclusive, tá? Inclusive no poder público, como a gente sabe também. Com certeza. Já temos Tá? atuações nesse sentido. Nesse sentido, ótimo. Então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa anotada aqui para destacar para vocês. Não, me parece que essas seriam as principais. Tá? Com isso, eu acho que eu Sim. fico dentro do tempo aí, não sei o Sim, com certeza. que foi Foi estabelecido, e a bem gente pode partir aí interessante. para mais questões, tá? Claro, antes eu até tenho, da própria exposição, veio aqui várias indagações e questões interessantes, mas até que o pessoal que está assistindo aqui, nossos colegas que estão aqui, fizeram algumas perguntas, então de repente a gente começa pelo que o pessoal foi colocando aqui no nosso chat. Então Ótimo. a primeira questão seria
aquela com relação à limitada, a sociedade limitada, que agora ela pode ser unipessoal. Como é que será que na prática, será que isso foi realmente importante, por exemplo, e a Eireli, né? A sociedade, as Eireli, será que elas vão ficar Boa pergunta. esquecidas? Ou cada um tem o seu foco, o seu público-alvo, e elas são complementares, são importantes essas duas formas de sociedade unipessoal? É, assim, eu acho que esse ponto foi algo positivo, né? Que nós tivemos justamente a expressa previsão da sociedade unipessoal hoje. Nós já tínhamos leis, né, especiais que mencionavam essa possibilidade, né, traziam essa possibilidade, mas agora o Código Civil, lá no 1052, expressamente traz essa possibilidade de sociedade unipessoal. Eu acho que ela vai interferir justamente na Eireli, né, na Sim, empresa individual de responsabilidade limitada, porque a Eireli ela tem uma série de restrições que, né, por exemplo, capital mínimo, né, que que a sociedade impessoal não tem, né? Então vai ser muito mais fácil e mais flexível e tem uma disciplina maior, né? A limitada ela tem uma história e uma disciplina de interpretação muito maior do que a Eireli, consolidada já, né? mais consolidada, né? Então, se nós formos pensar em termos de praticidade, né, e facilidade, a sociedade impessoal vai ser mais simples, né, de constituição. Ela tem já Sim, uma maior segurança em relação à sua interpretação, porque nós temos um histórico, né, no Brasil que é centenário sobre a interpretação sim, da sociedade limitada e, e em função, né, dessas questões, eu acredito que pode cair em desuso a Eireli, tá? Isso é uma sim. opinião ainda, né, Vamos ter que nessa vigência acompanhar, né, como inicial, é que vai ser. Porque mas, né, a lei, na verdade, ela é relativamente recente e com essa pandemia, eu acho que não deu ainda para verificar ela, porque a gente teve um atropelo aí de outros acontecimentos, né? Então, acho que ainda é um experimental os seus resultados, provavelmente. uma questão interessante é o seguinte, alguns defendiam a sociedade anônima unipessoal, né? A possibilidade, e até Anônimo. a sociedade anônima, porque a possibilidade de emitir, né, que existe uma sociedade anônima pessoal e a possibilidade de usar os instrumentos de uma sociedade anônima sendo unipessoal. Sim, Mas, né, inclusive pela interessante. questão das startups, tá? Na questão das startups. Até a gente tem uma questão, Para ela poder arrecadar também, né? é, Levantar um capital interessante para poder financiar, talvez. aí nesse ponto talvez venha a substituir essa necessidade, a alteração da interpretação recente do Drey, né, que entende que agora nós podemos ter cotas preferenciais, né, similares às ações preferenciais. Sim, Então, isso veio a interessante. flexibilizar a limitada, né, e se a gente Sim, e pensar não precisa mais dessa necessidade, talvez. e não talvez não fosse aí tão necessária essa sociedade unipessoal Sociedade anônima, anônima unipessoal. anônima unipessoal, diante dessa Interessante. certa flexibilização de interpretação em relação à possibilidade de cotas preferenciais, né, que agora nós Que temos, poderiam na limitada. podem na limitada. Muito interessante. E, professor, temos outras perguntas aqui. A Mariana perguntou se o senhor acha que seria importante um novo código comercial. Será que a lei de liberdade econômica veio a suprir uma necessidade? Qual a sua opinião? Sim. Essa é uma questão, talvez, no direito privado, de maior debate. Eu diria para vocês o seguinte: a minha prova didática na URGS, no meu concurso, Sim, foi isso. eu escolhi esse ponto, né, da unicidade do direito privado ou de uma dicotomia no direito privado. Né, e essa discussão no Brasil ela vem desde Teixeira de Freitas, né, Sim, ou seja, século XIX, e temos movimentos num sentido ou no outro, né, no sentido de unificação, no sentido de dicotomia. A minha visão é de que o direito da empresa hoje, né, não mais direito comercial, mas o direito da empresa, ele é autônomo. Tá? Esse é o primeiro sim, ponto. Tá? Não me parece que para ser autônomo precise ter um código específico, tá? Ou ter uma disciplina específica de sim, contratos comerciais, por exemplo, contratos empresariais.
Eu acho que aí é mais uma questão de conformação legislativa que não influencia a autonomia, né? Eu acho que há Sim, autonomia do direito da empresa de qualquer forma, tá? E eu dou exemplo do direito consumidor, que é um direito bem mais recente, né? O direito consumidor, ninguém discute a autonomia do direito consumidor. sim, Mesmo que a disciplina das obrigações do direito consumidor seja a mesma do direito civil, né? A base, a teoria geral dos contratos, está lá no Código. O que o direito consumidor faz é que ele excepciona algumas questões para o sim. direito consumidor, através de um código especial, né? Mas todo o que é o contrato, quais são os princípios do contrato, estão no Código Civil. Vai subsidiariamente no Código Me Civil. parece que no direito comercial poderia ocorrer o mesmo. Tá? No direito comercial nós podemos ter um código comercial. Eu não gosto muito do projeto, né, do Fábio Coelho, que está lá. Né? São várias as críticas, a gente nem teria tempo para adentrá-las, mas Sim. aquele projeto do Fábio eu não acho um projeto bom. Mas eu vejo que poderia ser interessante um código comercial, no sentido de deixar claras essas diferenças das relações empresariais. Tá? As relações empresariais elas têm uma Uma natureza lógica diferente, própria. uma lógica Sim. própria. Nesse sentido, recomendo bastante os escritos, né, os livros da professora Paula Forgione, quando fala, né, dos contratos empresariais, principalmente. Tá? E me parece que a natureza, né, os princípios, eles são diferentes e isso poderia estar melhor explicitado num código comercial. Né? A parte das sociedades poderia estar num código comercial. Tá? Então, eu vejo como algo que seria interessante. Tá? Eu não sei se os projetos que estão tramitando são suficientes, tá? Eu até não conheço profundamente todos. Eu sei que o do Fabio, que eu já estudei um pouco mais, não é um projeto que seja interessante na minha visão, mas Sim. eu acho que poderia ser positiva uma, um código comercial próprio, uma codificação própria para o direito da empresa, mas mantendo essa mesma teoria do direito dos contratos, por exemplo, pode estar lá no Código Civil com normas especiais no Código Comercial. Né? Eu acho que a situação anterior que eu estudei, por exemplo, a gente tinha uma teoria geral dos contratos empresariais no Código Comercial, uma teoria geral dos contratos empresariais no Código Civil. Sim. E isso era até Talvez não trazia fosse. insegurança, era até não era positivo em termos econômicos. Né? Sim. Agora, nessa construção como é feita como direito consumidor, me parece que é interessante e poderia existir. Com certeza. Teve um outro ponto aqui que foi colocado por um outro ouvinte, que seria com a questão dessa lei, que é uma lei federal, talvez ser eventualmente inconstitucional por ter extrapolado, talvez, e retirado, esvaziado a competência dos outros entes. Então, aqui uma questão que foi colocada seria a questão, por exemplo, dos alvarás, né? Que é uma competência municipal da concessão desses alvarás, e que ali na legislação federal, né, ela estabelece que, por exemplo, para atividades de baixo risco, os alvarás eles vão ser dispensados, desde que a atividade seja de baixo risco, conforme, né, uma resolução, que é uma resolução de um comitê, eu não me lembro agora o nome de cabeça, mas será que então, eu não sei se já teve alguma ação, existem discussões com relação à eventual inconstitucionalidade e até essa questão será da competência dos municípios? Foi um ponto destacado aqui no nosso bate-papo. E até eu queria complementar que nós já temos uma lei municipal aqui de Porto Alegre, né, que é a Lei Complementar 876 de 2020, que ela é a lei, né, que declara a Lei de Liberdade Econômica aqui no âmbito, institui a Declaração Municipal dos Direitos de Liberdade Econômica aqui no âmbito do município de Porto Alegre. E justamente ela traz uma modificação bem interessante com relação à dispensa de alvarás, né, para essas atividades de baixo risco. Sei, professor, tu tem acompanhado alguma discussão de alguma inconstitucionalidade da lei, se já foi ajuizada, como é que anda? Eu não tenho acompanhamento de ações
sobre isso, Sim, tá? Eu sei que existe esse debate, né? Principalmente da competência, da possibilidade de uma lei, né, como a Lei de Liberdade Econômica, atuar inclusive sobre questões que seriam matéria ou de lei complementar, né? Ou alguns já sim. falam até de matéria constitucional, né? Constitucional, né? É. Sim. Então, Tem vários artigos até, né, que sustentam a inconstitucionalidade da lei, enfim. né, e sim, nesse sentido eu vejo que existe um debate. Eu acho que esse seria um ponto importante, foi destacado e bom ter sido lembrado, que a escolha da lei ordinária me parece que não foi a mais adequada também, né? Talvez com lei complementar ou até se analisarmos algumas questões de ordem constitucional, é claro que isso traria uma maior dificuldade na aprovação, né, me parece, mas evitaria essa discussão Sobre a sobre sua os constitucionalidade limites, formal, né? os limites da constitucionalidade da lei, no caso, tratando de uma lei ordinária, tá? E tratando de princípios muitas vezes constitucionais, como o próprio princípio da livre iniciativa, né? Esse é um ponto Uhum. importante, né? Sobre a questão dos alvarás, assim, eu acho que a medida ela é interessante naquela visão de que nós devemos facilitar a realização de atividades econômicas, né? Sim, Possibilitar o exercício do empreendedorismo no Brasil. O meu ponto é, primeiro, se isso caberia em lei ordinária, eu acho que isso é uma questão relevante, né, em termos formais. E o outro ponto é da regulamentação dessa, desses alvarás, tá? Eu sei que em Porto Alegre nós temos, tá, como foi mencionada, a lei municipal nesse uhum. sentido, e eu acho que isso é importante para trazer uma maior segurança, né? Como é que vai se dar essa, essa interpretação sobre a ausência de necessidade de alvarás, sobre atividades de, como é que chama agora? Fugiu o termo. Baixo risco? Baixo risco, né? E então acho importante essa regulação pelos municípios, pelos estados e municípios, né? Dessa disciplina. Mas vejo que nem todos têm, em primeiro lugar, né? Isso traz Sim, uma certa segurança jurídica, né? O que precisa do alvará, o que não precisa do alvará, e acho que isso aí, né, o resultado é o oposto, em vez de trazer segurança, traz insegurança jurídica. Né, mesmo desconsiderando essa questão formal, né, eu acho que os municípios deveriam levar em conta, né, essa visão de facilitação da atividade econômica facilitação. diante de um contexto que foi o que eu apresentei no início, né, de um país que restringe de forma exacerbada as iniciativas privadas. Com certeza, e acaba que, na verdade, toda essa complexidade normativa e de dificuldades na hora de empreender acaba privilegiando as grandes empresas que conseguem, né, se adequar a tantas exigências e a tantas peculiaridades, e o que a gente deseja, né, um mercado mais plural, mais inclusivo, acaba sendo prejudicado por todas essas dificuldades. Então, eu acho que a lei tem esse ponto positivo de estimular a entrada de pequenos e reduzindo as barreiras. Bem importante essa referência, Daniela, que fizeste. Assim, os grandes players do mercado, tá, como a gente chama, eles conseguem atuar num ambiente Sim, extremamente regulado, né? Porque eles têm grandes assessorias, têm capacidade econômica, né? Esses grandes players, eles vão conseguir, eles têm a capacidade até de influenciar a legislação, né? Como a gente viu aí em casos recentes. sim, Então, eles conseguem atuar e para eles até em termos de concorrência, né, como a gente sabe, isso pode ser algo positivo, né, porque positivo. cria barreiras de entrada para novos players. Agora, para o Nossa, pequeno empreendedor, esse excesso sim. de restrições, de autorizações e de licenças, isso Acaba traz uma sendo dificuldade inviabilizante. às vezes que inviabiliza a própria atividade. E a gente sabe também que o contexto em que nós vivemos, né, no século XXI,
cada vez mais atividade empreendedora, individual, muitas vezes, através da sua sociedade unipessoal, através, né, de relações diretas, né, de mercado, elas são comuns, né? Os empregos formais, com carteira assinada, como a gente diz, eles tendem, né, a cada vez mais diminuir, né? Sim, Então, nós devemos também ter atenção para essa pessoa, esse indivíduo que quer realizar o seu pequeno negócio, às vezes na internet, né? Esse é um outro fator extremamente sim, importante, que é fazer isso de maneira formal, né? Então, quando se exatamente. cria empecilhos, uma tributação extrema também, né? Esse é um outro ponto importante. A nossa carga tributária no Brasil ela é complexa, ela é muitas vezes contraditória com Sim, entes diferentes e isso estabelece um custo, como a gente sabe, e uma restrição à atividade econômica. Então, por um lado, com nós temos o certeza. aspecto administrativo, por outro lado, nós temos o aspecto tributário, né, que também essa lei até não Não entrou não nesse está aspecto. atuando nesse ponto, né, como deveria, que me parece que é um dos maiores gargalos que nós temos hoje para liberar, né, a nossa economia, As né, atividades essa econômicas. complexidade. Eu não digo nem a carga tributária, né? Nós temos em torno de 37% a carga tributária, em função dos deveres que o Estado tem no Brasil, pode até ser condizente. Mas o Poderia nível ser de compatível. complexidade, né, dessa legislação, ela e até incoerência, em contradição em algum ponto, né? Nós podemos verificar isso no direito tributário. Isso é realmente um grande empecilho para a atividade econômica no Brasil, né? Então, o empreendedor ele se vê com esse Com desafio certeza, tributário professor. Sim. e se vê com esse desafio administrativo, ainda no âmbito das relações empresariais, né, privadas, né? E a lei ela tem o objetivo, né, de tentar tornar isso mais fácil. Teve alguns pontos positivos, como a gente destacou, mas outros que não foram tão positivos assim na minha compreensão. Com certeza. Bom, professor, nós temos que encerrar aqui nossa live, porque infelizmente nós temos uma limitação de tempo, Ah, infelizmente, não, mas eu que acho. pena. Podia falar muito mais. Vamos comentar. Vamos passar a noite toda falando, aproveitar a quarentena aí para botar em dia os estudos. Mas eu agradeço muito, agradeço aqui em nome da Escola Superior de Direito Municipal, foi um prazer recebê-lo. Agradeço também, hoje é a minha primeira oportunidade, que até acho que eu não tinha me apresentado no início, porque eu fico um pouco cuidando aqui da entrada, enfim, mas eu sou a procuradora municipal, sou a procuradora Daniela Copete Cravo, eu sou doutora em Direito ali na URGS, sou pós-doutoranda, onde eu tenho experiência de fazer alguns eventos e algumas atividades com o professor Dresch. Então, eu agradeço hoje a presença de todos, agradeço também ao diretor-geral aqui da escola, o Alexandre, a diretora acadêmica também, Cristiane. E é isso, pessoal. Muito obrigada, uma boa noite a todos e até a próxima. Até mais. Boa noite a todos, especialmente ao Alexandre e Cristiane também. Tá? Grande abraço Mais. e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.